Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. A gente pede desculpas por esse pequeno problema técnico que tivemos, mas agora tudo certo para a gente seguir com o conteúdo. Eu agradeço a presença de cada um de vocês nessa tarde de segunda-feira. Hoje o webinar terá um tema muito importante na jornada de internacionalização para os Estados Unidos, que é a importância de registrar sua marca nos Estados Unidos. Como vocês já viram, Pedro Drummond, nosso sócio, será um dos speakers e Fernando Borges, nosso advogado especialista em registro de marca, também conduzirá o webinar. E como vocês podem perceber, nós temos aqui a Regina Fernandes, nossa intérprete de Libras, para tornar o webinar o mais acessível o possível. Esse webinar, lembrando, ele é feito para vocês e por vocês. Então fiquem à vontade para enviar perguntas, comentários via Q&A para os nossos speakers. E para todos que ainda não conhecem a Drummond Advisors, siga a gente nas redes sociais, @Drummond Advisors no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo oficialmente ao nosso webinar. O palco é seu, meu amigo. Joia. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Obrigado aí pela apresentação. A gente já está, então, online. Vamos começar. Fernando, muito bem-vindo. Obrigado aí pela participação, por nos ajudar a organizar. Pessoal, o que a gente vai falar hoje, tá? Sobre registro de marca nos Estados Unidos, que é um dos processos, dos procedimentos mais importantes no processo de internacionalização. Aqui na Drummond, eu e o Fernando lideramos essa área, essa prática que atende muitos e muitos e muitos clientes. Essa área do direito e essa atividade no processo de internacionalização, ela é bem percebida pelo leigo em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo existem várias falhas de interpretação nessa percepção do leigo. A gente vai falar muito disso, tá? De fazer alguns esclarecimentos, como que funciona o registro e etc. Exemplo básico: quem vende produto claramente associa a necessidade de registrar uma marca. Você vai estar ali na gôndola, na prateleira, ou você está vendendo um produto tangível. Quando você vai para os empreendedores de serviço, isso não é tão óbvio. Às vezes as pessoas confundem, acham que, eu tenho domínio na internet. Domínio é diferente de marca. Então, vale ter o domínio, mas você precisa também registrar a marca. Então, são nuances que a gente vai explicar aqui, e principalmente no contexto do que a gente trabalha, que é o registro nos Estados Unidos no processo de internacionalização. Ok? Vamos para a agenda, a gente vai falar um pouquinho de conceitos básicos, a importância do registro, vamos passar pelo registro em si. Nós vamos falar de registro internacional via Protocolo de Madrid, o Fernando vai explicar isso. Lembrando que os registros são sempre nacionais, mesmo quando a gente opta por um procedimento internacionalizado, os registros são válidos por país. Então, eu já vou esclarecendo uma das questões, um desses equívocos nas interpretações. O fato de você ter o registro da sua marca no Brasil não exclui a necessidade de registrar nos Estados Unidos quando você tiver a intenção de usar o seu produto, né, de vender o seu produto ou serviço aqui, ou você já está vendendo o seu produto ou serviço nos Estados Unidos, ok? E a gente passa em todas essas áreas aí durante o dia de hoje, ok? Como o Lucas falou, mandem perguntas durante o webinar. Tá? A gente vai ter um momento para responder essas perguntas no final, mas não esperem até o final para mandar. Muitas vezes a gente está aqui batendo papo, eu e o Fernando, sobre um determinado tópico, eu puxo a pergunta que você fez, a gente já responde no mesmo momento, tá bom? Já já eu vou passar a palavra para o Fernando para a gente começar, mas falar um pouquinho da Drummond. Muitos de vocês já conhecem a gente aí de mercado, já acompanham os nossos webinários, já acompanham a gente nas redes sociais, a gente tem muito vídeo no YouTube, muito material bacana no LinkedIn, no Instagram, mas falar um pouquinho aí da gente para quem não nos conhece. A Drummond ela é especialista em operações internacionais, principalmente no inbound Estados Unidos, né? A gente assessora empresas internacionais chegando nos Estados Unidos para operar no país. A gente tem três grandes braços: o braço contábil,
o braço jurídico. Eu sou advogado licenciado no Brasil e nos Estados Unidos e lidero esse braço jurídico e o braço tributário também. Hoje nós contamos aí com mais de 270 colaboradores. Acho que a gente já deve estar batendo uns 300, né, Fernando? Acho que a gente está um pouquinho desatualizado com esse número aí, coisa muito boa. Estamos em 5 escritórios, tá? Boston, Miami, Orlando, São Paulo e BH. Hoje eu falo diretamente de Miami, hoje o Fernando fala diretamente de São Paulo. E a gente tem pessoas, né? Advogados, contadores, time administrativo, tributaristas, em todos esses locais aí para entregar para você uma one-stop shop no processo de internacionalização. Tá joia? Esse processo de internacionalização, pessoal, um dos primeiríssimos, eu diria até provavelmente o primeiro passo, deve ser para você processo de registro da sua marca. O Fernando vai explicar para a gente aqui no nosso bate-papo um tipo de registro que é possível registrar até mesmo antes de você de fato vender no mercado americano, é o chamado intent to use. Então lembre-se, na jornada da internacionalização, esse tema registro de marca é bem aqui no começo, bem importante, e a gente vai falar disso hoje, tá bom? Sem mais delongas, senhor Fernando Borges, seja muito bem-vindo, boa tarde. Vamos lá, cara, um pouquinho de marca. Começa pelo básico, a gente vai para o intermediário, entra no aprofundado e vamos lá. Obrigado, cara, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela participação, né, pela estarem nos assistindo. É um grande prazer aí trazer esse conteúdo para vocês. Obrigado, Pedro, pela introdução do tema, pelas apresentações. Bom, então, sem querer me repetir muito, né, eu sou o Fernando, coordeno aqui o time de propriedade intelectual da Drummond. E, como o Pedro já adiantou em alguns pontos, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, essa etapa tão importante do processo de internacionalização, explorar qualquer mercado, né, que é o registro da marca. Tá? Então, a gente está começando aqui a nossa apresentação com alguns conceitos básicos, tá? Bom, a marca, ela é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços. Tá? Essa é a principal função da marca. É para que ela serve para possibilitar que o consumidor possa distinguir produtos e serviços de uma mesma natureza, mas que sejam oriundos de diferentes, né, empresas, de diferentes fornecedores. Isso protege tanto os interesses do consumidor, né, que vai ter assim, uma consistência na hora de escolher os produtos, ele vai saber exatamente a que tipo de qualidade ele está se remetendo, né? Porque ele já tem uma referência prévia com base naquela marca, e protege também os interesses do titular da marca, né? Porque muitas vezes você tem altos custos associados com a comunicação daquela marca, com a introdução de uma determinada marca no mercado, e é muito importante que você tenha esse registro da marca exatamente para proteger esse investimento que foi feito. Aqui nós temos alguns exemplos, né, na tela, né, de marcas que são conhecidas, né, nos Estados Unidos, né, para além, né, de marcas, né, como essas que aparecem na tela. Existem algumas outras possibilidades de registro marcário que não existem no Brasil, como, por exemplo, o registro de marca olfativo, tá? Mas isso é um outro aspecto que normalmente, né, a gente trata ele como secundário, né? Para algumas empresas isso faz sentido, mas na maioria dos casos a gente tem o que a gente tem aí na tela, né? Marcas que são compostas por nomes, né, por caracteres, Facebook, Amazon, e algumas marcas que não há sequer a posição de caracteres, porque o símbolo distintivo design ele já é suficientemente singular para poder fazer a remissão àqueles determinados produtos e serviços. Pode passar, Pedro. Ô, Fernando, explica para a gente só os três logos que estão aqui, né? As três marcas. Facebook, Vamos lá. apenas a escrita, Amazon é mista e aqui do lado o swoosh da Nike, que é um sinal distintivo sem elemento literal. Isso é importante na hora que a gente vai fazer o registro e comparar potenciais conflitos, né? Explica para a gente o que é um pouco do elemento Claro, literal, claro. o visual e etc. A gente vai chegar num ponto desse daqui a alguns slides, mas eu posso adiantar. Bom, Facebook, nessa forma, assim, tanto Facebook como Amazon, na forma como ela está aparecendo aqui na tela, elas são marcas mistas. Apesar de Facebook só conter caracteres, né, letras sem uma distintividade muito, né, sobressaltada, a gente está falando aqui de um logotipo, né? Porque a gente não está falando da escrita básica, só da info. Quando a gente submete um pedido de registro na modalidade nominativa, onde a gente só busca proteção para o nome da marca,
né, a gente não designa nenhum design específico, a gente só informa o órgão de registro quais são as palavras ou caracteres que vão compor aquela marca. Nesse caso, para que eles chegassem, né, nesse resultado prático, com as letras, né, em caixa baixa, né, numa fonte específica, na coloração azul, isso já é considerado uma estilização, né, dos caracteres originários, a ponto disso representar um logotipo. Mesmo que não tenha um elemento de design, como aparece na Amazon, né, nessa setinha, ou até no swoosh da Nike, né? Então, Facebook e Amazon, dessa forma como estão aparecendo aqui, são marcas mistas, porque são marcas que associam o logotipo, né, que é esse design que está aparecendo na tela, essa estilização da escrita associada com mais alguns outros elementos, né, visuais. Para além disso, você teria a possibilidade de registrar a marca no formato nominativo, e aí eu volto a dizer, quando você faz isso, você está buscando proteção exclusivamente para o nome. Então, não seria atribuído, por exemplo, essa fonte ao Facebook, não seria atribuída nenhuma coloração. A proteção ela recairia única e exclusivamente sobre a palavra Facebook. E a gente tem a marca figurativa que nessa tela que está representada pelo swoosh da Nike. Quando a gente tem um design ao qual não é atribuído, não é associado nenhum caractere, né, nenhuma letra, nenhum número, nada, você só tem essa imagem que é um design, né, você pode registrar isso como marca, porque ele é um sinal visualmente perceptível, mas ela vai ser uma marca figurativa, sem a associação de nenhum elemento nominativo. Vamos lá, começar a fazer as distinções, né? Aqui a gente tem uma logo e a razão social, legal name. Ah, começa a fazer as distinções, Fernando, que isso é muito Bom, interessante. O pessoal interessante, é tem interessante. uma confusão aí entre razão social, legal name, o domínio na internet e marca. Bom, perfeito. Aqui na tela, como o Pedro falou, né, nós temos aqui dois exemplos, né? Na primeira linha está aparecendo a marca da Drummond, né? Drummond Accounting Tax Legal and Advisory. Quando a gente tem todos esses elementos, aí só um parênteses aqui, né? Quando a gente tem como marca esse exemplo que está na tela, o nosso elemento nominativo, ele necessariamente vai ter que incorporar todas essas palavras que aparecem no logotipo. Então, essa primeira marca que aparece na tela é Drummond Accounting Legal and Advisory. A gente podia ter optado apenas pela marca Drummond, né? Sem esses qualificadores abaixo, a marca seria apenas Drummond. E abaixo dela você tem a razão social, né? A marca, ela, como eu disse, ela é um objeto de proteção jurídica diferente do objeto de proteção jurídica da razão social. Então, a gente está falando de dois direitos diferentes, tá? A confusão que existe é porque muitas vezes, e a legislação brasileira, ela beneficia o titular de uma razão social, né, em comparação com uma marca, mas assim, existem alguns pontos da legislação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que permitem que um titular ele possa tentar fazer o enforcement dos seus direitos, né, tentar fazer valer um direito anterior a um determinado nome, por conta dele ter aquele nome associado à sua razão social. Só que isso não exclui a necessidade dele registrar aquilo também como marca. Então a gente está falando de duas coisas diferentes. A marca, nos Estados Unidos, ela vai ser registrada no USPTO. E como eu disse no slide anterior, o objetivo dela vai ser designar produtos e serviços. Quando você obtém o registro de uma marca, né, quando ele é concedido, você tem a prerrogativa de impedir que outros tentem se utilizar daquela marca naquele mesmo segmento, ou até mesmo registrá-la, né? E a mesma coisa não acontece quando você tem uma razão social, porque o fato de você ter aquela razão social não te garante o direito sobre a marca. Então, a razão social você vai registrar, né, nos Estados Unidos no CAUD, né, no Brasil na Junta Comercial. Então, você tem aqui uma distinção clara entre dois elementos, né, que são objetos de direitos diferentes, né? Então, assim, o fato de você ter uma razão social que você utiliza como marca, né, ela não, o fato de você ter aquela empresa registrada com aquele nome, ele não vai te garantir exclusividade para você utilizar aquele nome como marca. Você tem que buscar o registro como marca, são direitos diferentes. E a mesma coisa acontece com a marca. O fato de você ter uma marca que às vezes representa o nome fantasia da sua empresa, ele não vai impedir que um terceiro registre uma razão social com aquele mesmo nome que aparece no seu caso ele não esteja também registrado como razão social, né? Não Boa, existe uma limitação nesse sentido. Então a boa. gente tem que fazer essa distinção. São coisas E assim, distintas. voltando um pouco no que o Pedro tinha falado no início, o fato de você ter uma não garante que você vai ter a outra. Pode servir de um elemento de justificativa jurídica para que você possa ter uma precedência sobre aquele direito,
mas o fato de você ter o registro de uma razão social não te garante o direito sobre a marca e vice-versa. Boa, Fernando. Então, lembrando, pessoal, abri a minha empresa chama XPTO, XPTO Water Bottle Inc. Se você não tem a marca XPTO Water, você não tem o registro da marca, tá? Então, abrir a empresa, ter a razão social, o legal name de determinada forma, não retira a necessidade de você registrar a sua marca para levar a mercado aquela marca de sinal distintivo para o consumidor. E no momento que o consumidor identificar o seu produto com determinada utilização de sinal distintivo, se esse sinal distintivo conflitar com uma outra marca já registrada, você pode ter um problema, porque a outra marca já registrada vai prevalecer sobre a sua e pode, inclusive, tirar o seu produto do mercado. Tá? É onde a gente vai chegar agora sobre por que fazer o registro, como proteger, qual é a razão, qual é o risco envolvido em não registrar. Diga lá, Fernando. Perfeito, Pedro. Bom, a importância, né, de você registrar a marca. Antes da gente entrar no porquê, né, em cada um desses casos específicos aqui, é importante ter em mente algo que eu trouxe aqui no início, né? Então, quando a gente está falando de um registro de marca, é como se aquela fosse a menor mensagem publicitária que você pudesse fazer sobre os seus produtos e serviços. Por trás daquele nome, você tá protegendo um volume de investimento que você fez, não só no produto que está sendo identificado, na comunicação visual, no desenvolvimento da identidade visual da marca, em toda a sua campanha de marketing que foi feita. Então, por que fazer um registro da marca, né? Primeiro aspecto é a proteção jurídica nacional, né? E ele conversa um pouco com esse segundo aspecto, que é a exclusividade de uso na jurisdição do registro. Então, quando você registra uma marca, você obtém o registro da marca, esse registro ele vai ser sempre nacional. Isso é um aspecto também que é muito importante ressaltar. O Pedro já tinha falado, né, no início da conversa. Então, você vai garantir, se você registra a marca no USPTO, você vai garantir o registro daquela, você vai garantir a proteção daquela marca no território americano, né? E a mesma coisa aconteceria no Brasil. Quando você obtém esse registro, você consegue ter uma ferramenta jurídica para impedir que terceiros se utilizem daquele sinal distintivo para designar os mesmos produtos e serviços ou algum outro que seja do mesmo segmento, tem alguma afinidade. Tá? Então, essas são duas das principais razões, né? Você tem uma proteção e você tem uma ferramenta jurídica para impedir que terceiros se utilizem dessas estratégias de tentar se associar à sua marca, às vezes criando uma marca semelhante, acrescentando um elemento ou outro, porque você conseguiu exclusividade para explorar aquele sinal. Isso fala, né, sobre a proteção do investimento no desenvolvimento do produto ou serviço, né, como eu tinha falado. Então, assim, sempre você vai ter um dispêndio, né, de dinheiro muito grande, não só para desenvolver a identidade visual da marca, os produtos e serviços, mas para você comunicar aquela marca para o mercado. Então é muito importante que você tenha aquela proteção para impedir exatamente que terceiros possam se aproveitar, né? Que a gente chama aqui de aproveitamento parasitário, né? Impedir que terceiros possam se aproveitar, possam surfar a maré, né, do sucesso da sua marca e colher os frutos, né, com base nos seus frutos, né? Um outro aspecto que é muito relevante, que justifica também o registro da marca, é uma visão, né, a contrário senso, né? Quando a gente olha no sentido contrário. Então, aqui, eu consegui o registro da minha marca, eu assegurei para mim esse direito e eu vou ter o direito de impedir que outros utilizem essa mesma marca. Quando a gente inicia um processo de registro de marca, aqui na Drummond, a gente sempre recomenda fazer uma pesquisa de viabilidade, né? Essa pesquisa de viabilidade, a gente vai passar o pente fino, né, na base de dados, né, de registros de marcas do USPTO, e a gente vai verificar se existem marcas anteriores que possam representar obstáculos. Com isso, a gente já dá uma ideia para o nosso cliente do quanto, do risco que ele vai enfrentar, das chances de sucesso que ele tem para obter aquele registro. Isso já dá uma certa segurança para que ele possa ingressar com o processo de registro e que ele nos conduza esse processo até o fim. Só que apenas a concessão do registro da marca, o reconhecimento de que aquele titular ele tem de fato o direito exclusivo de utilizar aquela marca, isso por si só já é um depoimento, né, por parte do USPTO, no caso dos Estados Unidos, de que essa marca não infringe direitos de terceiros. Porque, caso contrário, o USPTO não teria deixado essa marca ser registrada, né? Ele só permite que novas marcas sejam registradas
se estão afastados os riscos de confusão ou associação indevida que aquela marca possa representar no mercado americano. Então, se o USPTO opinou no sentido de que a marca pode ser registrada e concedeu o registro, então é um bom sinal, é um bom elemento, uma ferramenta, uma garantia, não uma garantia absoluta, mas é uma garantia num determinado nível de que você não viola direitos de terceiros, tá? E o último aspecto, né, que também é relevante, mas que acaba ficando um pouco lateral, é a possibilidade de você usar esse símbolo de marca registrada. Existe um símbolo que pode ser atribuído a marcas que ainda não tiveram seu registro concedido, né, que é aquele TM, de trademark, que é a marca que você utiliza no seu comércio. Mas, se você tem o registro da marca e você coloca esse símbolo de marca registrada, você diretamente já acaba desestimulando que terceiros tentem, né, alguma coisa, né, alguma atitude lícita, alguma atitude legítima com relação à utilização da sua marca. Pessoal, Fernando, só para pegar aí, esse símbolozinho do R, tá, pessoal? Então, deixando claro, isso diz respeito a pedido deferido, ok? Já está registrado. Vou falar um pouco, antes do Fernando passar para onde é feito o registro, em qual órgão, falar um pouco da proteção proteção do investimento no contexto da jornada da internacionalização. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu vi acontecer clientes chegando para a gente com o seguinte problema: inicia o processo de internacionalização, faz todo um investimento de marketing elevado, embalagem, colocação disso tudo no mercado e etc., e não se atenta para a marca. Aí o que acontece? Depois que você já fez todo esse investimento, alguma outra marca já registrada sente-se violada pela sua marca no mercado e te notifica, determinando que você pare de ofertar o seu produto, porque, segundo essa outra marca, o seu produto viola a marca dela. Tá? Ou seja, você entrou no mercado americano sem pesquisar se havia uma marca em conflito, sem registrar a sua marca, e você ficou em risco de violar a marca de um terceiro. Recebe a notificação e aí procura a gente, aí já é tarde. Você já gastou bastante, já fez muito investimento e, né, quando essa oposição dessa outra marca é legítima, sim, você vai perder todo o investimento feito nisso. Então, por que é importante entender da necessidade do registro o quanto antes? Porque registrar a sua marca vai evitar que um terceiro amanhã possa dizer que a sua marca conflita com a marca dele. Tá? Então, é a presunção, não, né, num nível muito, muito, muito elevado, de que você não infringe direitos de terceiros. Ou seja, registrar a marca garante que o seu investimento de marketing não está em risco, ok? E aí o Fernando mais para frente vai conversar com a gente um pouco sobre o momento de registrar, como que é possível registrar lá no comecinho da estratégia de internacionalização, tá bom? Fernando, vamos lá então, onde que é feito o registro? Em Onde qual é feito órgão? o registro, né? O órgão que concentra não só registros de marcas, mas também de patentes e outros ativos de propriedade industrial nos Estados Unidos é o United States Patent and Trademark Office, né? O USPTO. Então, ele é um órgão que tem multifunções, né? Dentre elas está o registro da marca. O procedimento de registro no USPTO, ele requer, né, para empresas estrangeiras, principalmente, que você tenha a representação de um advogado licenciado nos Estados Unidos. Tá? Então, um indivíduo ou uma empresa estrangeira sem representação pode até iniciar por determinadas ferramentas um processo de registro no USPTO, mas ao longo do processo ele vai ter que nomear um procurador que tem essa licença. Tá? Então, esse é um dos requisitos básicos para atuar lá. No INPI aqui no Brasil você não tem esse requisito, né? E, bom, esse órgão ele tem uma tratativa, né? O que eu sempre comento com o Pedro, né? Ele costuma ter uma informalidade que ajuda um pouco na condução dos processos de registro de marca. Então, assim, é bem comum na nossa prática, diferente do que acontece, né, na relação com o INPI, é bem comum que a gente consiga resolver questões relacionadas ao registro de marca diretamente no e-mail trocado com o examinador. Né? O examinador, muitas vezes, ele toma essa iniciativa, ele aponta que existe alguma inconsistência, ele informa que está faltando alguma informação, e ao invés dele emitir uma decisão de rejeição,
Não, ele dá a oportunidade para que a gente aprove uma pequena correção que ele vai fazer no nosso pedido de registro. E aí, o Até pedido de às vezes por registro, telefone, né, Fernando? Eu já às vezes até recebi por telefone. várias vezes telefonema do examining attorney, que chama, que é o examinador da nossa petição. É comum, tá, que o examinador ligue e fale: Pedro, você é o advogado registrado na marca tal, tal, tal? Sim. Você fez o pedido assim, assim, assado? Sim. Olha, a minha sugestão, o examining attorney dizendo: olha, a minha sugestão é que a gente mude um pouco a descrição da marca para assim, assim, assado. Você concorda? Você me autoriza? Então, o examinador me pergunta, como o advogado responsável pelo registro, me pergunta se eu autorizo ele mesmo a fazer o que ele acha necessário de pequena alteração para aprovar. E eu consigo aprovar essa solicitação dele por telefone mesmo, e dali já sai a aprovação. Então, é um órgão muito informal, é um órgão fácil de lidar, é muito prazeroso trabalhar com o USPTO, porque eles são ágeis nessas soluções de eventuais problemas, né, de exigências, que é uma agilidade que a gente não vê em outros órgãos, e o USPTO é muito, muito, muito bom nesse sentido. Não, perfeito. E isso é essencial para a gente também entender um pouco de como se desenrola a dinâmica do processo em si, né? Então, assim, quando a gente está lidando com o USPTO, a gente sabendo desse grau de flexibilidade, tendo alguma, né, principalmente, né, quando a gente tem essa licença, a gente consegue atuar, a gente já tem essa experiência, né, é muito importante que você tenha um advogado que esteja monitorando essas comunicações, porque é bem possível que aconteça alguma coisa ali muito pontual que pode ser resolvida por e-mail, mas se você não tiver um advogado acompanhando, se não tiver um advogado monitorando o recebimento desses e-mails e o que está acontecendo no processo, você acaba perdendo essas oportunidades de solução, né, célere de um problema simples. Ô, Fernando, e você então respondeu a pergunta da Sara. Sara Carmichael perguntou exatamente isso: em qual órgão que era feito? Sara, USPTO, ok? O site é uspto.gov. Vamos lá. Quando? Ok, a gente já respondeu onde. Agora responder quando Quando? fazer o pedido. Bom, quando é a brincadeira que eu sempre faço com o Pedro, é agora, né? É ontem, é o quanto antes. Né? Então, assim, qual é o momento apropriado de você iniciar o processo de registro da marca nos Estados Unidos? A partir do momento que você tem uma relativa segurança de que as chances de você obter o registro para aquela marca que você idealizou são boas, tá? O que que a gente já viu acontecer aqui na Drummond e por que que a gente tem que tomar essa iniciativa o quanto antes? Né? Existem empresas que elas não têm o registro da marca como um primeiro aspecto de grande relevância para a entrada num determinado mercado. Beleza, não vou registrar minha marca agora, não quero gastar esse dinheiro, vou começar a distribuir meus produtos localmente. Vou contactar um distribuidor local, vou colocar os meus produtos numa loja da Amazon, vou colocar meus produtos numa loja física, num supermercado dos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. A partir do momento que a sua marca ganha alguma visibilidade nos Estados Unidos, ela já está altamente exposta a tentativas ilícitas, né, e fraudulentas de alguém tentar passar à frente e obter o registro da marca para tentar depois negociar, criar problemas ou litigar, né, dizendo que o direito dele é anterior. Então, a gente já enfrentou situações como essa, elas não são incontornáveis, né, até porque uma atitude ilegítima por parte de um terceiro, ela pode ser contestada, né, perante o USPTO, mas trabalho, dá muito tempo, mais tempo, né, que você adiciona a solução do problema, e claro, os custos eles acabam se elevando muito. Então, assim, a partir do momento que você tem a certeza de que aquele é o sinal marcário que você pretende registrar, e tem alguma segurança de que você pode ter uma expectativa de sucesso na obtenção daquele registro, esse já é o momento para iniciar o processo de registro, o quanto antes. Vamos lá. Aí decidimos fazer o pedido. Como que funciona, quais são os requisitos, por onde que a gente passa, qual o tipo de informação que a gente precisa do cliente, o que o cliente precisa se preocupar em nos fornecer e como fornecer. Fala um pouco do registro em si para a gente. Claro. Bom, requisitos, né, básicos para você fazer um registro de marca dos Estados Unidos. Retomando o que a gente tinha falado no slide anterior, o processo junto ao USPTO, ele tem um grau elevado de informalidade.
Então, toda a documentação, né, que normalmente as pessoas elas precisam fornecer para justificar que aquele advogado é o seu procurador, né, você oferece lá um power of attorney, todas essas documentações, as declarações de que o titular da marca ele exerce atividade naquele determinado segmento, tudo isso é feito de uma forma não automatizada, mas por meio de um formulário online do próprio USPTO. Então, todas essas informações, a vinculação do advogado, as informações sobre, sobre o endereço, informações de qualificação do titular da marca, telefone, todas as informações sobre produtos e serviços da marca, tudo isso é feito de uma forma declaratória. Então, assim, no início do processo, para a gente instaurar um processo de registro, a quantidade de documentos que a gente precisa, né, do cliente, é irrisória, né? A gente não precisa de basicamente nenhum documento formal, a gente vai precisar das informações, né, que a gente vai ter que refletir na E é abertura. muito rápido, né? Ontem, hoje pela manhã, a gente estava tendo uma ligação aqui de projetos e etc. A gente está entregando uma marca essa semana que a gente foi contratada há 2 semanas atrás, né, Fernando? Então, assim, é muito rápido o tempo de preparação para a gente submeter, tá, pessoal? Então, não Exatamente. é algo, não é algo demorado em preparação, embora seja demorado depois o procedimento se torna mais demorado. Mais para frente, o Fernando vai explicar um pouquinho. Mas segue, Fernando, só para dar um É, exemplo aí de time. exatamente. O documental, ele é bem simples, né, como a gente estava ressaltando, mas você tem alguns requisitos que a marca deve cumprir, né? E esses requisitos, eles são, todos eles, né, que estão sendo identificados aqui, exceção do pagamento das taxas governamentais, são requisitos que a gente vai avaliar, né, numa pesquisa de viabilidade de marca. A gente não vai só olhar conflitos com marcas anteriores, a gente vai olhar também se a marca ela pode enfrentar algum outro obstáculo decorrente da lei. Então, assim, a marca, o primeiro aspecto dela é que ela precisa ser suficientemente distintiva, né? Ou seja, ela não pode ser genérica ou descritiva com relação aos produtos e serviços que ela está identificando. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Eu não posso registrar a marca Computer Store para identificar serviços de comercialização de computadores, né? Porque eu estaria simplesmente tentando me apropriar de uma expressão que deveria ser garantida de forma livre para todo mundo que atua naquele segmento. Eu estou descrevendo a minha atividade. E a mesma coisa, né? A marca ela não pode ser excessivamente genérica, né? Eu não posso tentar registrar a marca, sei lá, Cell para avião. É uma coisa assim que tem uma nomenclatura muito, muito genérica e associada àquele segmento, né? Também não poderia ser registrado. Então, você tem diversas gradações de força de uma marca, né? Você não necessariamente precisa inventar uma palavra do zero, precisa associar uma palavra que tem um significado a um outro segmento de mercado. Não precisa ter uma marca excessivamente forte, mas ela tem que ser suficientemente distintiva. Ela precisa ser dotada desse caráter, tá? Um outro aspecto que também aparece na nossa pesquisa de viabilidade é a possibilidade de confusão com marcas registradas. Então, se você tem outras marcas anteriores no mesmo segmento, né, que sejam suficientemente semelhantes para, aos olhos do consumidor, causar algum tipo de confusão, aí você vai ter um problema. A sua marca ela tem que se distinguir de outras marcas que estejam assinalando, identificando produtos e serviços afins. Então, se eu tenho uma marca Drummond e ela identifica serviços jurídicos, tudo bem que exista uma marca Drummond coexistindo com a minha, identificando serviços mecânicos para automóveis, porque a gente está atuando em dois segmentos absolutamente diferentes. Então, essa possibilidade de confusão, ela é analisada com base nesses dois critérios: a semelhança ou a identidade entre as marcas e o segmento em que ela está inserida, tá? O outro aspecto, a identificação de produtos e serviços, né? Todo registro de marca vai precisar assinalar, toda marca precisa assinalar determinados produtos e serviços, até mesmo para que o examinador possa identificar onde que ela pretende atuar, né, onde que o titular pretende atuar com aquela marca, para verificar se existem outras marcas anteriores que possam causar algum tipo de confusão. Então, sempre a gente vai alinhar, né, em bases muito precisas com o cliente, quais são exatamente os produtos e serviços que você pretende identificar com aquela marca. E eles vão ser assinalados no pedido de registro, e aí o examinador vai fazer essa análise, né, de colidência com marcas anteriores, levando isso também em consideração. E o último requisito, né, o pagamento das taxas oficiais que são cobradas pelo USPTO, são cobradas taxas por classe, e aí só para, enfim, um parêntese aqui, né,
o sistema internacional de produtos e serviços, ele divide todos os produtos e serviços em 45 classes, que são mais ou menos aglutinadas com base no segmento de mercado a que elas pertencem. Então, você vai ter uma classe que vai englobar produtos cosméticos, você vai ter uma classe que vai englobar produtos de vestuário, etc. Então, o pagamento das taxas governamentais, ele está sempre associado à quantidade de classes que você vai associar ao seu pedido de registro de marca. Então, pessoal, classe é o segmento de atuação do seu produto, tá? Onde você está vendendo, em qual segmento você está vendendo seu produto ou serviço para fins de marca, isso chama classe, ok? 45 classes. Fernando, tenho que ter uma empresa aberta nos Estados Unidos para registrar a marca? Não precisa. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, são signatários de um acordo internacional de uniformização, né, de regras de propriedade intelectual, e uma dessas regras é que esses países signatários eles têm que garantir tratamento igualitário para nacionais estrangeiros. Então, como consequência disso, você pode ser uma entidade estrangeira, você pode ser até um indivíduo estrangeiro. Você não precisa ter nenhum processo de visto em andamento, não precisa ter endereço registrado nos Estados Unidos, basta que você seja, né, ou um indivíduo ou uma entidade jurídica, né, independente da sua nacionalidade, você pode iniciar um processo de registro no USPTO. Havendo a necessidade, não, mas eu queria que a minha marca ficasse embaixo da minha empresa que eu vou abrir lá nos Estados Unidos, mas esse procedimento é um pouco moroso, eu estou na dúvida de qual vai ser o formato societário. A minha orientação é sempre, e vamos iniciar o processo de marca com a sua empresa que já existe aqui no Brasil, e aí na frente a gente faz a transferência de titularidade dessa marca, que também não gera problema nenhum, tá? A, a gente pelo menos garante, né, uma precedência o melhor que a gente puder, né, no início desse processo de registro. Boa, Fernando. Pessoal, deixa eu exemplificar essa hipótese que o Fernando mencionou e que acontece bastante com os nossos clientes na jornada da internacionalização. Então, o nosso cliente no Brasil é uma limitada, geralmente já exporta produtos ou serviços para os Estados Unidos, já tem clientes nos Estados Unidos, já remete o produto para os Estados Unidos, mas ainda não abriu a empresa nos Estados Unidos, ainda não abriu uma entidade jurídica nos Estados Unidos, ok? Está no processo de abertura, portanto, nos procura dizendo que quer abrir nos Estados Unidos, e a gente vai fazer vários trabalhos para essa empresa, um planejamento tributário, vai abrir a empresa, etc. Antes mesmo dessa abertura ocorrer, é possível e altamente recomendável que a gente já faça o registro da marca no USPTO usando a entidade brasileira. Então, o peticionário desse pedido é a entidade brasileira. Não há nenhum impeditivo para fazer isso. Por que que isso é bom? Por que que é bom fazer assim? Porque você consegue fazer com mais rapidez. Você não precisa aguardar a entidade americana ficar pronta, estar aberta. Já podemos fazer o registro com a PJ brasileira, tá? E depois, como o Fernando falou, depois faz a cessão desse pedido, se quiser também, pode manter o pedido no brasileiro, mas depois faz a cessão para a sua empresa americana que será aberta, ok? E lembrando que nesse exemplo, eu estou dando o exemplo daquela empresa que está se internacionalizando, está se estabelecendo nos Estados Unidos. Um outro exemplo que não depende sequer de abertura nos Estados Unidos é o exportador. Então, se você tem uma limitada brasileira, uma SA brasileira, ou você é apenas um indivíduo que detém um produto, uma marca, um serviço e está exportando para os Estados Unidos, você pode fazer o registro da marca no USPTO usando a sua limitada brasileira, a sua SA brasileira. Tá? Essa entidade brasileira é a peticionária, é a dona do registro, é quem pede o registro. Não há nenhum impeditivo para fazer dessa forma. Tá bom? Vamos lá, Fernando, Inclusive, você tá? essa hipótese que você mencionou do exportador é muito relevante, né? Porque realmente passa por baixo do radar da preocupação. Ah, não, eu só estou exportando meus produtos lá, não, mas eles estão sendo vendidos nos Estados Unidos. Uhum. Você não tem a marca registrada lá, você não está protegido, né? Alguém pode tentar se apropriar da sua marca e, se conseguir o registro, pode tentar impedir que você continue vendendo seus produtos no E a futuro. gente já viu isso acontecer, do Já vi cliente isso acontecer. entrar em contato conosco depois que o leite já está derramado, né? Dizendo, olha, eu exportava e aí o meu distribuidor local me passou a perna, registrou em nome dele e eu fiquei sem a minha marca. Infelizmente pode acontecer, então não deixem isso acontecer. Registrem a marca que você está vendendo, né, o produto ou serviço cuja marca você está vendendo nos Estados Unidos o quanto antes, tá bom? Isso acontece, gente, que a gente vê de tudo, né, Fernando? É nosso dever aqui alertar.
Bom, vamos lá. E o momento no tempo, Fernando, em termos de venda? Ou seja, eu preciso estar vendendo o produto efetivamente? Eu posso estar planejando vender? Eu posso já ter vendido, mas não vendo mais? Fala um pouco do intent to use e actual use, que são as duas modalidades de registro no USPTO. Maravilha. Bom, nos Estados Unidos, né, as principais bases jurídicas que a gente utiliza, né, para registrar uma marca, elas dependem da comprovação do uso daquela marca no mercado americano. Existem outras hipóteses, né? Você pode registrar com base numa prioridade unionista, o Protocolo de Madrid segue um outro procedimento também, mas as principais bases legais, né, normalmente a gente utiliza aqui, são essas que estão na tela, Intent to Use e Actual Use. Ambas essas bases legais, elas estão ligadas à obrigação de você comprovar o uso da marca nos Estados Unidos. Se você quer iniciar logo o processo de registro antes de você começar a ofertar seus produtos no mercado americano, você faz isso através da modalidade de intenção de uso, né? Intent to use. Todo o procedimento ele vai ser instaurado de uma forma muito parecida, né? Você vai identificar qual é a marca, os produtos, o serviço, o titular, vai submeter o pedido de registro, só que nesse ato você não vai submeter junto as comprovações de uso da marca, né? O processo vai seguir normalmente, vai ser designado um examinador, ele vai publicar a marca para que ela possa sofrer oposições por terceiro. Se não houver oposições, a marca é aprovada para registro. Quando ela é aprovada para registro nessa modalidade de intenção de uso, aí sim que você vai ter um prazo de até 3 anos para comprovar o uso da marca. Então, essa primeira modalidade, você adia o momento da comprovação do uso da marca e ela vale especialmente para quem quer se adiantar com relação ao registro da marca nos Estados Unidos, mas ainda não iniciou negócios propriamente nos Estados Unidos. E o actual use, ele é quando você já tem esses negócios iniciados nos Estados Unidos. Não necessariamente uma venda concretizada. O actual use, ele é caracterizado pela oferta da marca para o mercado americano. E esse conceito ele tem uma interpretação bastante abrangente para o USPTO. Então, se você tem um site em inglês que identifica os produtos e serviços e associa eles à sua marca, esse site é acessível por um usuário que esteja já localizado nos Estados Unidos, isso já seria um uso daquela marca para aqueles produtos e serviços que estão identificados no site. Para além disso, óbvio, tem materiais de comunicação, né, materiais institucionais, invoices que sejam emitidas para clientes, né, posts em redes sociais que identifiquem os produtos e apresentem eles no formato de oferta, né, para o cliente final. Então, todos esses materiais eles podem ser, né, consolidados para servir de comprovação de uso da marca nos Estados Unidos. E o momento, né, essa distinção que a gente faz é exatamente para que fique muito claro para os clientes, né, que não é uma questão de não, eu não comecei a usar, então eu não posso registrar minha marca lá. Não é isso. A gente pode iniciar o processo de registro e vai deixar o momento da comprovação de uso para o final do processo. Tá? Boa. Pessoal, voltando àquele meu exemplo, né, da jornada de internacionalização, a empresa que está planejando internacionalizar, planejando vender nos Estados Unidos no futuro, ela pode já lançar a mão dessa modalidade do intent to use, ou seja, eu tenho intenção legítima, né, real, verdadeira, de no futuro vender. Eu ainda não vendo, tenho a intenção de no futuro vender nos Estados Unidos. Já posso registrar agora. O que é feito é que eu postergo a comprovação e digo para o governo: olha, quando eu começar a usar, eu vou transformar isso, né, no actual use e comprovar minha utilização. Então, nesse momento, eu faço com a intenção e depois eu comprovo a real utilização. Fica para depois. Isso é uma ferramenta muito, muito, muito importante no processo de internacionalização. Fernando, deixa eu pegar essa deixa aqui e bom, eu acho que você vai falar, vai responder essa pergunta em breve, tá? O Lucas da nossa comunicação me mandou aqui que está vindo essa pergunta aqui, ó. Como comprovar o uso da marca para realizar o registro, né? A gente está falando da intenção e depois a utilização, como comprovar? A gente chega, essa pergunta está vindo aqui das redes sociais e eu já pego, acho que no próximo slide você já vai mostrar o formato aqui de comprovação, é isso? É, Vamos lá. use commerce, né? É assim, vamos lá. Como comprovar na prática, né?
Esses elementos que eu mencionei, que podem servir de comprovação de uso, né? Quando a gente pensa assim, em abstrato, tá, como é que eu vou fornecer isso para o USPTO? Como eu disse, né, a gente está falando aqui de um website em inglês que tenha uma clara associação entre a marca e os serviços ou produtos e esteja acessível dos Estados Unidos. Material de comunicação, material publicitário, posts em redes sociais, e a forma de você apresentar isso para o USPTO é muito simples. São basicamente imagens extraídas a partir desses contextos. Então, se a gente está falando de um site, a gente vai apresentar screenshots desse site em que haja uma associação, que fique clara a associação entre a marca e os produtos. E a gente vai informar também para o examinador do USPTO qual foi o endereço eletrônico de onde a gente extraiu aquelas imagens, porque ele vai querer acessar. A mesma coisa vale para invoice, material publicitário, apresentação para clientes, né? A gente reúne essas imagens, consolida elas no arquivo, né? E submete ao USPTO. E aí eles vão analisar se aquilo é suficiente para comprovar o uso daquela marca naquele determinado segmento de mercado. Tá? E aí eu acho que eu cheguei a entrar um pouquinho no outro slide, quando eu estava falando sobre o que é necessário para, né, comprovar esse uso, o que que é o uso, né? Nos Estados Unidos, esse conceito ele tem um significado intrínseco, né? Using commerce. Então, a gente não está falando aqui necessariamente como a concretização de uma venda. Então, você não precisa, para caracterizar o uso da marca nos Estados Unidos, ter emitido uma invoice contra alguém, necessariamente formalizando uma venda, né? Uma venda concretizada. O fato de você apresentar a sua marca para o mercado americano, para um mercado que possa ser regulado nos Estados Unidos, ela é suficiente para que você, né, configure o Using Commerce. Então, a gente está falando aqui, né, da oferta dos produtos, você está falando da participação numa feira do seu segmento, em que você está apresentando, mesmo que para consumidores especializados, né, aqueles produtos e serviços que você pretende vender. A gente está falando de uma venda concretizada, a gente está falando em posts de redes sociais que identificam que um determinado produto estará à disposição em um determinado contexto, seja ele no e-commerce, ou a própria oferta do produto no e-commerce, que seja próprio, ou até no marketplace de terceiros. Então, tudo isso, né, configura esse use e-commerce. Então, não necessariamente a gente está falando de uma venda concretizada, a gente está falando da oferta da marca. O fato dela estar presente no mercado consumidor americano, né, ela estar exposta ao consumidor americano, isso já considera, né, um use in commerce. Fernando? Ótimo. Mas você responde aqui uma pergunta, deixa eu pegar aqui. Pergunta vindo aqui. Ó. Eu peguei essa aqui que é importante, interessante. Marcas com nomes em português têm mais dificuldade para ser aprovado? Em outro idioma? Como é que é a aprovação? Como é que é a utilização? Como é que é a comprovação do uso em e-commerce para marcas em outra língua? É mais difícil, mais fácil, indiferente? O que a gente tem que fazer além quando não é em inglês? Bem interessante a pergunta. Não existe um ganho de chances de sucesso ou de, né, fracasso na escolha de você registrar uma marca em português, né? Existe a possibilidade, né, inclusive mapeada na própria jornada de registro da marca, para ela estar em idioma estrangeiro. A obrigação que o titular tem nesse caso é informar, caso ela tenha uma tradução para o inglês, você tem que informar qual seria a correspondência daquela palavra em inglês. Tá? Então, a avaliação da possibilidade de registro dessa marca em português, ela vai passar pelos mesmos critérios que ela passaria se a marca tivesse uma nomenclatura em inglês. Então, o examinador ele vai avaliar aquela marca em comparação com outras que já estejam registradas naquele segmento, né? O fato dela estar em português torna as chances de você ter uma marca anterior, né, conflitante, menores, porque não estamos no idioma oficial daquele país, né? Nos Estados Unidos é mais comum que você encontre marcas registradas no idioma local, né? Porque normalmente as pessoas elas optam por explorar o mercado local com um termo, com uma palavra que vai ser facilmente compreendida pelos consumidores daquela localidade. Mas a gente já viu o contrário acontecer aqui na Drummond. Não, eu tenho uma marca muito consolidada, ela é muito conhecida na comunidade brasileira e o meu foco nos Estados Unidos é a comunidade brasileira, então eu quero registrá-la em português. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai ter que informar,
né, o significado, caso tenha, em inglês. E a preocupação que vai existir é se existe uma outra marca, e aí, dependendo do idioma, que tem uma grafia ou uma fonética parecida com a sua. E aí ela pode representar um problema. Um outro aspecto que tem que levar em consideração com relação a, enfim, a informação sobre a tradução para o inglês é que só o fato da gente ter uma palavra em idioma estrangeiro, ela não representa um ganho de distintividade para a marca. Então, assim, se eu quiser registrar uma marca de couros, né, uma marca de bolsas de couro nos Estados Unidos, e aí eu vou lá e boto o nome da minha marca, couro, né, eu não vou conseguir registrar, porque por mais que couro não seja diretamente descritivo dos produtos que eu estou identificando, porque está em português, eu obrigatoriamente vou ter que apresentar essa tradução. O examinador vai ver que couro significa leather, meus produtos são de couro, então ele não vai deixar eu registrar. Então tem que tomar esse cuidado. Não é só o fato de você trazer uma palavra de outro idioma que vai afastar o caráter genérico da sua marca nos Estados Unidos. Boa. Vamos lá para o processo em si, e aí a primeira pergunta o primeiro bullet point aqui do slide já responde uma das perguntas que foram enviadas, que é quanto tempo em média, quanto tempo em média leva para concluir o registro de marca nos Estados Unidos? Vamos começar por aí. Boa. Eu coloco aqui, depende da modalidade do caso específico, mas a gente pode traçar uma média de 12 a 18 meses, tá? O que que varia? O que que faz variar esse tempo, tá? A primeira fase do processo é a mais demorada, que é a designação de um examinador. Você vai entrar com um pedido de registro, você vai demorar de 8 a 10 meses na fila para o seu processo cair na mesa de um examinador. Essa é a fase mais demorada do processo. A partir do momento que isso acontece, o processo ele caminha de uma forma mais célere. E a primeira decisão, ela costuma aparecer entre 2 e 4 meses depois da designação desse examinador. Se essa decisão for positiva, o processo já está encaminhado e já está chegando perto do fim. Aí a gente já está mais próximo de um prazo máximo ali de 12 meses. Se o examinador identificar algum problema e tiver que formular alguma exigência, né, com relação à marca, você precisa especificar melhor os seus produtos, ou então precisa fornecer um logotipo com maior resolução, isso vai gerar uma possibilidade de você responder em até 3 meses. E aí, esses acréscimos de 3 meses de tempo de resposta para cumprir as exigências é que pode acabar atrasando um pouquinho a conclusão do processo. Mas esses 12 a 18 meses, vocês podem ver que eles não estão muito alinhados com o que eu falei do prazo para apresentar a comprovação de uso da marca do Intent to Use. Né? O que eu estou falando de 12 a 18 meses é a conclusão do processo. É o examinador virar e falar: sua marca pode ser registrada. Se a marca for no intent to use, para além desses 12 a 18 meses, você ainda vai ter o tempo que você precisar para comprovar o uso da marca nos Estados Unidos. Tá? Boa. Vamos lá, cara. O que que é uma classe? Eu acho que a gente falou Classe, lá, né? A gente taxas, como é que fica? exatamente. A gente estava comentando aqui antes, né? As classes, elas segmentam produtos e serviços, né? Basicamente, de acordo com o campo de mercado em que eles pertencem, né? Então, a gente tem, como eu disse, 45 classes. A importância dessas classes é exatamente, né, para organizar um pouco a forma como as marcas se apresentam perante o USPTO e para poder balizar um pouco a análise do examinador para ele verificar se tem determinados produtos e serviços que são conflitantes com outras marcas anteriores. É importante saber que não é só a classe que vai contar nesse caso. Então, se eu estou registrado na classe 9 e tem uma marca igual a minha registrada na classe 42, não necessariamente eu estou a salvo. Eu dei esse exemplo de propósito, porque a classe 9 são produtos de software, e a classe 42 são serviços de software. Então, assim, vai haver uma colidência se as marcas forem semelhantes, apesar de elas estarem em classes diferentes. Mas a classe, ela dá exatamente esse sinal de que você está tratando de segmentos diferentes de mercado. Tá? E as taxas governamentais, né, como eu acho que eu já tinha adiantado antes, são US$ 350 por classe de registro, desde que você se utilize de descritores, né, de produtos e serviços pré-definidos lá pelo USPTO. Senão você tem alguns custos adicionais para isso. Mas, basicamente, né, é importante saber que um pedido de registro, um registro de marca, ele pode congregar quantas classes o titular desejar. Então, assim, eu quero registrar minha marca lá, mas os meus produtos eles são enquadrados em 10 classes diferentes. Tudo bem, mas tem um processo só para 10 classes diferentes, o que é diferente do Brasil, que você precisa de um pedido de registro, um registro de marca para cada classe.
mais em conta, né? O pedido fica mais consistente, menos trabalho. Fernando, vamos pular um pouquinho agora para o registro internacional, né? Como a gente já falou, os registros são sempre nacionais, mas existe um procedimento internacional para facilitar o registro em vários países, entre aspas, ao mesmo tempo. Explica um pouquinho para a gente, vai entrar rapidinho na proteção internacional, pessoal. O Protocolo de Madrid. Bom, o primeiro ponto que eu queria falar aqui é que, apesar de estar escrito no slide, foi proposital, não existe registro internacional de marca, né? O Pedro já até tinha mencionado isso na introdução. O registro que você obtém para sua marca, ele tem caráter sempre nacional. Pode ter um caráter regional, quando a gente está falando de uma autoridade regional, como é o caso da EUIPO, né, que é European Union Intellectual Property Office. Você consegue um registro de marca que vale em todos os países signatários do tratado. Mas, no geral, como regra, os registros de marca eles têm validade nacional. Tá? O que que é o Protocolo de Madrid? O Protocolo de Madrid é um procedimento que facilita a instauração de múltiplos processos de registro de marca ao mesmo tempo. Então, eu posso iniciar através de um órgão de registro, tá? Eu vou informar a esse órgão de registro que eu pretendo estender o meu pedido de registro para outros países. Aquele órgão vai instaurar, caso, né, você também esteja pleiteando naquela jurisdição, ele vai instaurar o pedido de registro naquela localidade e ele vai te informar sobre todos os andamentos daquele processo de registro com base nos seus termos e condições internos. O que ele vai fazer com relação às outras jurisdições é emitir uma espécie de ofício. Então, ele vai informar, por exemplo, o INPI ele vai emitir um ofício para o USPTO, informando ao USPTO que você pretende iniciar um processo de registro lá. E o papel do órgão originário ele acaba por aí. Então, o Protocolo de Madrid ele facilita a instauração do processo, mas cada um dos processos de registro ele pode ter um desfecho distinto. Eles correm em paralelo e de forma independente. Então, eu posso iniciar um processo de registro nos Estados Unidos e pedir a extensão da minha proteção para o Canadá, para a Índia, para o México, para a China e para a União Europeia. As decisões de registro ou rejeição do registro, elas podem variar, porque na União Europeia pode ser que tenha um conflito, na China não, enfim, no Brasil, ok, nos Estados Unidos também não consegui, então você vai ter que acompanhar cada um desses processos de forma independente. E a gente orienta sempre, né, o ideal é que você tenha um assessoramento jurídico. Quando nossos clientes eles vêm e têm a intenção de iniciar o processo de registro via Protocolo de Madrid, a gente recomenda, e a gente consegue ajudar nisso, inclusive, engajar escritórios de advocacia ou agentes de propriedade intelectual nessas outras jurisdições para fazer o acompanhamento do processo. Então, assim, é sempre bom esclarecer que o Protocolo de Madrid, ele não é um registro internacional, ele é um mecanismo que facilita a instauração de vários processos de registro ao mesmo tempo. E aqui, dicas finais, cara. E aí tem algumas perguntas sobre o registro via o Protocolo de Madrid. Mas vamos para as dicas finais e aí eu separo 2 minutinhos no final para a gente pegar as perguntas pendentes. Eu vi muita gente com a mão levantada, tá? Na nossa, aqui no Zoom. Quem está com a mão levantada, pessoal, mande perguntas pelo Q&A, tá? Eu vejo as perguntas aqui, embora não fique aparecendo para vocês, eu vejo. Então pode, ao invés de levantar a mão, quem está com a mão levantada, na verdade tem que usar o Q&A. Tá lá embaixo, tá uma caixinha aí para fazer perguntas e respostas. Fernando, vamos lá, vamos para as dicas finais, a gente já está chegando aí nos últimos minutinhos do webinar. Bom, vamos lá. Eu acho que ficou faltando nesse slide o TM e o R. Talvez não tenha subido o que era, Ah, tá, é que tá aqui, né? Tá. é, Uhum. que era a Na hora que eu distinção converti, exatamente desculpa. dos símbolos que eu tinha Uhum. falado originalmente, né? Então, assim, já fomos questionados em outras situações. Eu iniciei meu processo de registro, eu ainda não tenho a minha marca registrada, então eu não iniciei meu processo de registro. Posso colocar o R da minha marca registrada aqui do lado, né? A nossa orientação é que não o faça. As chances de você ter um problema com relação a isso, elas não são tão altas assim. Mas a partir do momento que você atribui o caráter de registrado a uma marca que não é registrada, você está
dando uma declaração que é ilegítima, uma declaração que não é amparada juridicamente. Então você está comunicando para o mercado que aquela marca é exclusivamente sua. E na verdade isso é uma informação inverídica, porque você não obteve o registro para sua marca. Então, um dos aspectos que a gente sempre orienta os nossos clientes é: se você ainda não tem a marca registrada, não coloca o R de register do lado, coloca TM de trademark. Isso significa que você já utiliza aquela marca no mercado. Isso já gera algum grau de proteção, porque você está fazendo esse uso de boa fé, mas você não está dando uma declaração falsa. Boa, Tem alguma joia. pergunta aí, Pedro? Eu Acho vou, que eu a vou gente pode começar a passar pegar para as perguntas aqui. né? Deixa eu passar para os nossos contatos. Pessoal, a gente tá chegando aqui nos últimos minutinhos do nosso webinar. Estou deixando para vocês os contatos, tá? Podem fazer contatos comigo ou com o Fernando, aí tá o QR Code que leva diretamente para o nosso LinkedIn. Tem o e-mail também para vocês mandarem perguntas, contatos. Fiquem à vontade aí para entrar em contato conosco. Pegar algumas perguntas rapidinhas aqui. O Ricardo manda a seguinte pergunta, Fernando. O registro nos Estados Unidos tem prazo de validade, como no INPI? Quanto tempo que eu preciso revalidar o registro nos Estados Unidos, no USPTO? Perfeito. É, o registro da marca, ele tem validade de 10 anos nos Estados Unidos. No Brasil também é assim, mas ele tem nos Estados Unidos, tem a validade de 10 anos, mas essa validade ela pode ser prorrogada indefinidamente, desde que você tenha a habilidade de continuar comprovando que você permanece utilizando a marca nos Estados Unidos. No processo dos Estados Unidos, tem dois momentos em que você precisa fazer isso, tá? Apesar do registro ter validade de 10 anos, entre o quinto e o sexto aniversário da concessão do registro, você precisa comprovar para o USPTO que a sua marca permanece sendo utilizada como um mecanismo de manutenção. Você não está prorrogando o registro nesse momento, você está dando uma satisfação para o USPTO de que você está utilizando permanece utilizando aquela marca. Eles vão validar isso e o registro vai continuar ativo. Caso você não tenha essa comprovação, o registro vai ser cancelado. Quando a marca completa 10 anos, o registro em tese expira, podendo ser prorrogado indefinidamente por períodos sucessivos de 10 anos, mas você tem que novamente comprovar o uso da marca nos Estados Unidos. Então, tem dois marcos principais a partir do momento que você tem o seu registro concedido, ali entre o quinto e o sexto aniversário para comprovar o uso, depois entre o nono e décimo aniversário para comprovar o uso de novo e para solicitar a prorrogação do registro. E a partir desse momento, a cada 5 anos, você vai sempre ter intercaladas, né, essas obrigações. Boa. Uma pergunta aqui interessante. O registro no INPI tem algum valor automático nos Estados Unidos? Não, não tem um valor automático. O Brasil é signatário de um tratado que possibilita que uma marca que atinja um caráter de altamente reconhecida, né, no Brasil, é uma marca, não é uma marca de alto renome, é uma marca que é muito conhecida, né, no segmento de atuação e que um determinado titular ele não poderia justificar que não conhece aquela marca se ele atua naquele determinado segmento. Então, isso é uma disposição legal que ela é extraída de um tratado internacional de uniformização de regras, mas isso não significa que o registro no Brasil ele pode ser utilizado para você exercer direitos nos Estados Unidos e vice-versa, tá? Então, se eu tenho registro no Brasil, estou usando minha marca de boa fé nos Estados Unidos, não obtive o registro lá, mas alguém começa a tentar registrar a marca na minha frente, eu vou ter muito trabalho para conseguir comprovar que aquela pessoa deveria conhecer a minha marca, apesar de eu não ter registrado nos Estados Unidos. E normalmente o desfecho disso é negativo para quem tenta fazer essa comprovação. Então, privilegia-se sempre o registro de quem faz na frente. Tá? Então, respondendo objetivamente, não tem uma validade automática o registro que você faz no Brasil para nenhuma outra jurisdição. Tá? Você tem que registrar Boa. também nos Estados Unidos e nas outras jurisdições que têm interesse de Em permanecer. resumo, pessoal, o seu registro no INPI não te concede proteção nos Estados Unidos, ok? Então, quem tem e teve o cuidado de registrar no INPI, deve ter o cuidado de registrar no USPTO também. Pessoal, a gente está passando 6 minutinhos aqui do horário. Eu estou deixando os nossos contatos e as nossas redes aqui no slide agora.
podem pegar aí o nosso QR Code, sigam a Drummond nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo no LinkedIn, muito conteúdo no Instagram. Então, fiquem à vontade, sigam a gente leva muito desses conteúdos para vocês. Hoje foi sobre registro de marca, que eu reputo ser aí uma das mais importantes tarefas no processo de internacionalização e uma das primeiras. Quero voltar a chamar a atenção a isso. É uma das primeiras coisas que você deve se atentar no momento da internacionalização. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fernando, muitíssimo obrigado pela participação. Foi ótimo, cobrimos tudo que é pouco tempo para falar de tanta coisa, mas eu acho que deu certo, cara. Bom, eu que agradeço, Pedro, mais uma vez aí pela oportunidade de falar desse tema que eu gosto bastante. Agradeço a todos aí que assistiram, né, e também coloco a gente totalmente à disposição através desses canais, através dos nossos contatos pessoais, para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o tema. Valeu, cara. Lucas, na pessoa aí do Lucas, agradecer a todos do nosso departamento de comunicação. O nosso departamento de comunicação faz um ótimo trabalho em preparar, divulgar e nos dar o suporte aqui para fazer esse webinar. Então, quando a gente chega aqui com o PowerPoint preparado, com o convite já feito, as inscrições de vocês, eu e o Fernando, a gente faz a parte fácil, né, Fernando? Que é chegar e falar sobre o conteúdo e passar o que a gente sabe do aspecto técnico. Mas a parte de bastante trabalho aí, muito legal, muito bem feito pelo nosso departamento de comunicação, pelo Lucas e pelos colegas dele. Lucas, valeu por tudo. Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu.